Sofri um infarto do miocárdio. Sofri um infarto do miocárdio é um segredo do Diogo. Quer-nos contar o que aconteceu? Eu sei que teve um infarto aos 22 anos. Primeira surpresa, estamos habituados a associar a este tipo de doenças ou de falhas mais tarde, não é? 22 anos Pois. É muito cedo, mas teve um motivo. É verdade, sim, teve. O motivo foi por causa de drogas. Portanto, abusou, teve uma overdose, o que é que aconteceu? Não tive overdose nenhuma. Fazia ao fim de semana e de vez em quando. E entretanto houve um dia que talvez me tenha excedido um bocado mais e... Mas o que é que consumia? Cocaína? Sim. Sim. Porque saía à noite, porque parecia bem, porque gostava. Quando é que começou e porquê? Algo com os amigos? Comecei aos 18 anos. A primeira vez que experimentei foi no dia em que fiz 18 anos. Foi com um amigo meu, com outra pessoa que conhecia. Mas pronto, foi por... E depois tornou-se um hábito, um vício? No meu ponto de vista, na altura, se calhar não. Mas hoje em dia, olhando para trás, sim. Sem dúvida. Sim, um vício, é isso que está a dizer. Já tinha experimentado outras drogas? Não, já tinha fumado umas coisas, mas não, nada para ela. Não gostava. Umas coisas. Não interessa, chega ao que temos aqui para contar, não é? Acreditou sempre que ia ser forte, como toda a gente, e que nunca ia cair no vício, nunca ia ficar preso pelo vício. Esse é que é o problema, não é? É verdade. É isso. Mas depois, no dia que teve o infarto, começou a sentir-se mal e depois o que é que aconteceu? Eu comecei-me a sentir mal e... Foi a primeira vez que se sentiu assim? Foi a primeira vez, já tinha sentido algumas picadas no coração, não sei o quê, mas considerava que fosse ansiedade e penso que seja, não tem influência nenhuma. Foi repentino aquilo que me aconteceu. Eu reparei porque eu adormeci no carro com a minha namorada na altura. Sim. E quando acordei tinha uma janela aberta e pensei que estava com uma pneumonia ou alguma coisa assim do género, uma gripe. Sim. E fui para casa, dormi, no dia a seguir acordei, fui trabalhar com o meu pai, não conseguia estar, não conseguia mexer, quase, não tinha forças para nada. Essa sua namorada sabia que era consumidor? Soube no final. E o seu pai? Na altura de... Não. Sim. Foi trabalhar, estava... Sim, o meu pai foi trabalhar, eu fui trabalhar, entretanto pedi a tarde ao meu pai, fui para casa, estive com ela outra vez, quando acordei em casa, na cama, tinha a cama toda em água, estava todo suado, de branco e gelado. E ela disse que eu tinha que ir para o hospital, eu disse que não queria ir, porque aquilo era uma gripe, não sei o quê. Ela insistiu comigo e deixou-me à porta do Centro de Saúde de Sesimbra. Eu fui, a médica depois de me analisar... Mas ela assustou-se, e você? Eu não estava minimamente assustado, para ser sincero. Eu pensava que estava com uma gripe, como lhes estava a dizer. Portanto, lhe passou para a cabeça que tinha que contar uma história e que uma coisa tinha a ver com a outra. Tinha que dizer no hospital que tinha consumido alguma substância e que uma coisa teria a ver com a outra, não? Não. E, aliás, eu aí não falei sobre isso, também não me fizeram essa pergunta e disseram-me que o meu problema ou eram ossos, pulmões, músculos ou coração. Então que mandaram uma carta de emergência para a Almada. E você foi para o hospital e fez um eletrocardiograma, foi isso? Foi, assim que fiz o eletrocardiograma, trouxeram-me logo uma cadeira de rodas e levaram-me para a sala de reanimação. Eu não estava a perceber o que é que estava a passar. Mas aí começou a perceber que tinha alguma coisa mais grave do que aquela que imaginava no início? Aí comecei a ter um bocadinho mais de noção que se calhar tivesse com algum problema sério mesmo. Sim, e o que é que aconteceu depois? Foi interessante que me fizeram algumas perguntas, perguntaram-me se eu tinha consumido drogas e eu disse que não, eu menti. E arriscou a sua vida com essa mentira. Arrisquei e brinquei com o trabalho de ótimos profissionais a quem eu tenho que dar um grande agradecimento. Mas porquê que disse que não? Porquê que mentiu? Com vergonha, com medo das consequências? Eu tinha vergonha de falar sobre o assunto. É um assunto que a mim me incomodava bastante. Muito bem, então, e o que é que aconteceu depois? Portanto, viram que tinham um problema e que tinha que fazer uma intervenção, certo? Sim, fizeram-me o cateterismo pelo pulso. Sim. Conseguiram fazer pelo pulso, pronto, e depois recuperei. Tive uma semana no hospital. Mas porquê que ficou uma semana no hospital? Porque para controlar melhor a evolução, ou estavam com medo que você voltasse a cair no mesmo vício, não? Não era isso, então eu nem conseguia andar quase, eu só podia estar sentado, nem um vão de escadas podia subir. Sim.
Portanto, não era por aí, mas sim porque precisava de ser acompanhado, até os médicos acharem que eu já estava pronto para ir para casa. E durante essa semana, a minha médica que me acompanhou insistiu bastante comigo para eu contar aos meus pais. E Sim. eu disse sempre que não, que eu resolvia aquilo sozinho, e mandaram vir psicólogos falar comigo. Só daquilo que eu sei, você é muito chegada à sua mãe. Sou bastante. E Amo-a escondia dela, se calhar, mais do que das outras pessoas, não é? Exatamente. Sim. Por Claro. isso. Ela ficou a saber nessa altura. No dia em que eu saí, eu recebi uma carta que foi entregue aos meus pais, pronto, que relatava que eu tinha tido um infarto, não sei o quê, mas não dizia mais nada. E eu recebi um envelope onde tinha tudo retratado. Sim. E quando recebi esse envelope, à saída disse à minha mãe: mãe, está aqui, toma, lê quando estiver sozinha. Porque não fui capaz, não aguentei. E ela? Eu senti que precisava dela. E qual foi a reação dela em relação a essa revelação terrível? Claro que foi uma desilusão enorme, não é? Como é óbvio, a minha mãe Uma desilusão ou um chorar. susto? Diga. Uma desilusão ou um susto? Um susto, claro que nenhuma mãe quer perder um filho, não é? Sim. E eu e a minha mãe temos uma ligação muito forte desde pequenino, que eu amo bastante a minha mãe e eu vi o sofrimento da minha mãe. A minha mãe sempre chegou a dizer que só não chorou sangue naquele momento porque não dava, porque foi como se o fizesse. E o seu pai? O meu pai soube mais tarde porque os dias depois sentia aqui uma dorzinha e estava com medo de ter tido uma recaída qualquer e fui ao hospital. Na altura em que no Garcia da Horta estava tinha gente a mais, não estava muita gente em fila de espera, então estava a ficar muito nervoso porque estava com medo de me acontecer alguma coisa e não estavam a ser rápidos a cuidar de mim. Sim. E entretanto o meu pai entrou na sala da médica para falar com a médica e viu lá o meu relatório e foi assim que o meu pai descobriu. Coitado do seu pai, descobriu mesmo. Tinha que saber, estas coisas acabam sempre por saber, não é? Claro. Foi melhor eles saberem, certo? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu ia contar ao meu pai. Como eu estava a tentar ganhar coragem, porque, pronto, pai é sempre aquela postura. Mas esse problema que teve ficou limpo, ficou bem? Completamente limpo. Hoje em dia estou a 100%. A nível do coração, é isso que estamos a falar, não é? Diga? A nível do coração? Sim. Sim? Completamente. Recuperei 100%, não tenho limitações. Claro que não devo fumar, não devo beber bebidas brancas, tenho algumas limitações. Mas na altura, claro que tinha mais limitações. Quando me mandaram para casa, não podia fazer grandes Nem coisas. amor que a minha namorada eu podia fazer. Pois, mas isso é preciso algum esforço, não é? Agora, depois ficou bem, não ficou com sequelas. E como é que ficou a sua relação com o vício que tinha, ou tem, porque o vício não passa nunca? No meu caso passa, porque eu aprendi da pior maneira, eu ia perdendo a minha vida. E eu agradeço, se calhar, o facto disto me ter acontecido, porque abriu-me os olhos para a vida que eu estava a levar, que era errado. E eu tive uma segunda oportunidade e vou agarrá-la com toda a força, porque eu amo viver e amo a minha família. Portanto, foi um mal que foi por bem? Sim. Sem dúvida. E hoje em dia... Mas continua a ser um assunto que é muito sensível para si. Vimos-no no outro dia a ter uma reação, eu não vou dizer que é excessiva, mas uma reação meio estranha a uma afirmação da Bernardina. Podemos ver ou não? Podemos? Então espreitei no monitor. Quem sou eu para proibir o meu filho ou a minha filha de querer experimentar ou sequer consumir? Quem és tu? Sim. És a mãe dele, que desejas o melhor para ele e que não o queres. Oh puta, a minha mãe também é a minha mãe, deseja o melhor para mim e não foi por isso que eu dei cabo da minha vida. Estou aqui, estou saudável, sou uma gaja. Mas se calhar podias ter dado cabo. Tu não estás a perceber. Fez que ele faça à tua frente o que faça nas costas. Exatamente. Tu devias era preferir que ele não fizesse. Se o meu filho se dirigir a mim e me disser isso, eu vou-lhe mostrar tudo aquilo que a droga tem de mau. Eu vou tentar fazer com que ele perceba que, ao fazer isso, está-se a destruir ele mesmo. E vou tentar ajudá-lo sempre para que ele não o faça. Se nós vivemos a nossa vida com drogas, não estamos a viver a nossa vida. Aquilo não é o que nós somos, não é o que nós devíamos ser, nem é aquilo... sei lá.
farsa, é tudo uma farsa, é caminhar para a morte, é o que é. E Diogo, depois destas palavras, chorou um tempo no confessionário, marcado para a vida e pronto a ajudar outras pessoas a não caírem no mesmo vício, sim? É isso mesmo. Porque estou-me, porque eu vi o sofrimento da minha mãe, eu vi aquilo que ela passou e não desejo a ninguém passar aquilo que ela passou, não é? Mas, ó, querido, esta parte do consumo de drogas faz parte do seu segredo. Portanto, pressuponho que a Sofia não saiba de nada. Ou não sei se você lhe contou. Não sabe. Como é que acha que ela vai reagir quando souber? Vai ter uma reação de pânico, de medo ou de querer ajudá-la a continuar em frente e esquecer esse mau bocado da sua vida? Eu tenho medo da reação dela, como é óbvio, porque eu sei que é um assunto muito delicado e aliás, eu às vezes sinto que levo um bocado esse rótulo por pais de pessoas que eu conheço ou por pessoas que sabem da minha situação que eu passei, e isso deixa-me um bocado triste, porque o Diogo tem que ser o Diogo de agora, este é o Diogo de agora e não tem que ser rotulado por uma coisa que aconteceu, mas eu acho que a Sofia, como grande mulher que é, vai perceber e vai aceitar. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que sim. Tenha calma. Hoje está nomeada outra vez. Na semana passada passou um mau bocado na antecâmara. A Sofia disse, eu não quero voltar a viver este sofrimento. Hoje lá vão passar pelo mesmo ou por pior. Preparado para abandonar a casa e a Sofia por uns dias, já só faltam 16 dias, ou preferia ficar, não é? Claro que eu preferia ficar, como é óbvio, né? Mas o que tiver que ser será. Também quando sair vou abraçar a minha família e esta é uma altura que é muito importante para mim, porque o meu segredo passou-se, isto que me aconteceu passou-se agora no dia 12. Sim. É uma altura em que eu estou sempre com a minha família, estou sempre perto deles e é a altura de Natal, como é óbvio. Portanto, para mim, as duas, uma das coisas, a coisa que for, será bem recebida da minha parte. Muito bem. Vamos aguardar até o final da noite para saber. Um beijinho para si, Diogo, e parabéns. Dois nomeados, uma expulsão é a sua decisão. Se quiser expulsar o Diogo, liga 760-2020-01, 760-2020-01. Caso queira expulsar o Ruben, ligue 760-2020-15, 760-2020-15. 2.000 euros chamam pela sua chamada. Por isso não perca mais tempo e ligue já. Vá, vamos a isto.